Saudações a todos. Essa apresentação se trata do plano de trabalho de pesquisa para o projeto Mulheres Migrantes Negras em Diáspora no Brasil, Cartografia das Opressões. Essa linha de trabalho está vinculada com tecnologia e com a criação do site para a publicação das fotografias e das produções das mulheres em seus núcleos. Eu trago um título para essa apresentação, sendo ele Organização e Publicação de Acervos Digitais e Exposições em Rede com o Software Tainacan. O primeiro verbo dessa apresentação é organização. Vem da palavra organizar. É necessário que a gente sistematize as nossas publicações e as nossas fotografias para a publicação. Publicação do verbo tornar público. No intuito que a publicação dessas fotografias na internet transforma elas em públicas. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, vai ter acesso às nossas produções. As fotografias, os áudios, vídeos, PDFs, cartas, serão acessíveis pelos buscadores, pelo Google e demais softwares de encontrabilidade de informação. Assim sendo, quando alguém em qualquer lugar do planeta buscar por mulher negra imigrante Brasil, as nossas fotografias e criações do nosso projeto estarão disponíveis para essas pessoas acessarem. Acervos digitais se constroem a partir de criações e as exposições em rede serão as narrativas e as histórias que serão contadas a partir dessas fotos. Isso tudo será possível com essa tecnologia que é o Tainacan. Assim sendo, o título Organização e Publicação de Acervos Digitais e Exposições em Rede com o Software Tainacan traz esse embasamento. Eu sou Suelane Silva, sou graduanda de Biblioteconomia pela Universidade de Brasília, estou no meu 10º semestre, e eu trabalho com ciência de dados, organização dos dados culturais na internet. Livros, fotografias, pinturas, gravuras, esculturas, tudo isso na internet são dados. E o bibliotecário, ele tem a responsabilidade de tornar tudo isso acessível e legível para as pessoas. O Tainacan, ele é desenvolvido na Universidade de Brasília e conta com um laboratório com cerca de 10 pessoas. Elas são dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento da ferramenta. O projeto tem seu início em 2014, enquanto um componente técnico de pesquisa. O Ministério da Cultura, naquele momento, regido pelo Gil, estava preocupado em entender qual que era o status da arte dos acervos digitais. Ele se sentia muito frustrado ao tentar encontrar uma fotografia ou uma música de outros países, chineses, europeus, e não ter acesso a eles pela internet. Era necessário se deslocar, sair do seu país e visitar um museu ou um centro de cultura fisicamente e pedir para os seus atendentes os materiais. Isso era um problema, porque as pessoas em suas casas não estavam tendo acesso aos artefatos culturais de outros lugares. Assim sendo, o Brasil não estava disponível na internet para tantas pessoas conhecerem. O Gil faz esse convite para a Universidade de Brasília fazer uma pesquisa acerca de quais que são os problemas envolvendo as bibliotecas digitais. Assim nasce esse primeiro estudo, denominado Critérios de Avaliação para Sistemas de Bibliotecas Digitais, uma proposta de novas dimensões analíticas. Esse primeiro estudo, ele levanta critérios para avaliar os sistemas de biblioteca digital, no sentido, como que os dados estão sendo organizados? Isso está acessível? As pessoas conseguem encontrar? Conseguem baixar? Conseguem remixar? Colocar isso em um pendrive e mandar para os seus amigos? A gente teve a conclusão que não, que as bibliotecas digitais nem sequer existiam. E assim,
Um segundo estudo é desenvolvido, também pelo Dalton Martins e pelo Marcel Ferrante, com colaboração também da Joyce Siqueira. Ele se denomina Comparação entre sistemas para a criação de acervos digitais. Análise dos softwares livres DSpace, ePrints, Fedora, Greenstone e Islandora a partir de novas dimensões analíticas. Esses nomes todos que eu falei para vocês são ferramentas de criação de repositórios digitais, bibliotecas digitais. E durante esse estudo, percebeu-se que muitos deles eram pagos, de difícil implantação e complicados para serem usados. Nesse intuito, nasce a necessidade de desenvolver o software. Contudo, é importante dizer que no início não havia a menor necessidade e nem o intuito de desenvolver um software. Isso apareceu no decorrer da pesquisa, pois encontramos diversas dificuldades, principalmente envolvendo renda. Assim nasce o Tainacan. O Tainacan é um software livre para WordPress e ele pretende atender a essas operações que eu vou dizer para vocês. A primeira pergunta é como tornar essas operações eficientes e sustentáveis no âmbito da cultura digital para as instituições de cultura brasileira. Aí você me pergunta, que operações são essas? Uma fotografia, um artefato cultural em ambiente digital, ele precisa caminhar na internet. Assim sendo, existem quatro principais operações para tornar esse objeto livre. Primeiro, é a ação de pesquisar. É necessário que o pesquisador tenha as ferramentas para conseguir encontrar esse objeto. Quando você coloca uma fotografia na internet, ele é só um dado, zeros e uns, sem o menor sentido. A camada de pesquisar é a camada de metadados. Quando você coloca um título, descreve o que existe na fotografia, fala quais são as pessoas presentes nessa fotografia, quem foi o fotógrafo, quais são as cores, qual que é a dimensão. Quando você cataloga essa fotografia em ambiente digital, é possível que outra pessoa faça uma pesquisa a partir desses metadados e encontre essa fotografia. Ou seja, é necessário possuir uma camada de metadados para que esses objetos sejam pesquisáveis. A primeira operação. A segunda operação é a de preservação. É necessário que esse objeto ele esteja salvaguardado com as mudanças de tempo provocadas pelas tecnologias. No sentido que hoje já não é possível a gente ler um disquete, já não é mais possível a gente ler um MP3 que está em disco. Quando a gente coloca uma fotografia na internet, é necessário a gente se preocupar com a preservação desse objeto a longo prazo. Assim sendo, as fotografias e os produtos, eles precisam estar em acesso aberto, no sentido do formato, JPEG, PNG e assim por diante. A terceira operação que a gente busca tornar eficiente e sustentável é a de exposição desses itens. As fotografias, elas precisam estar apresentáveis. É necessário que eu consiga colocá-las em uma página web e descreva, conte a história por trás dessa fotografia. Nesse sentido, o WordPress ele cumpre o papel de criar blocos e conteúdo e elementos para criar exposições. E também uma operação importante de ser eficiente e sustentável é a de reutilização. Essas fotografias, elas necessitam ser reutilizadas. O usuário, ele tem que ser habilitado de fazer download para essas fotografias, mandar para outras pessoas por WhatsApp, publicá-las em rede social, fazer impressão em papel, colocar em uma camiseta. As pessoas têm que ter acesso aberto a essas fotografias, no sentido delas serem reutilizáveis. Esses são os diferentes usos de objetos culturais na internet.
E isso tudo só é possível a partir de tecnologia, a partir de scripts e códigos que vão permitir e criar esse caminho para a utilização dessas produções. Assim sendo, nasce o Dynacan, um software livre, flexível e potente para a criação de repositórios digitais em WordPress. O Dynacan, ele possibilita que você coloque na internet diferentes formatos, diferentes tipos de objetos, podendo ser a digitalização de uma revista, a fotografação de uma escultura, a digitalização de um documento histórico, de um livro bibliográfico, de uma pintura, de uma gravura, também de áudios, então de podcasts, de músicas, entrevistas. Também são fotografias, digitalizações de artefatos etnográficos, como brincos, colares e artefatos importantes para determinados povos com suas culturas, e digitalização de pinturas, esculturas e artefatos museais. A metodologia para a publicação desses acervos digitais se chama CRISP-DM. É uma publicação feita por esse pesquisador chamado Colin Scherer. CRISP significa Cross Industry Standard Process for Data Mining, ou seja, é um padrão de processamento para dados interoperáveis. Vocês podem ver desse lado direito que isso é um ciclo. Ele não tem fim. Assim, onde ele começa é exatamente onde ele termina. A primeira coisa que é necessário ser feita em um projeto de ciência de dados é entender o negócio. Entender qual que é o seu público, qual que é o seu cliente e qual que é a linguagem que ele fala para tratar dos seus dados. O primeiro momento é você limpar e criar uma ligação entre as palavras, entre os vocábulos. Quando eu entendo que o seu dado é uma fotografia, ou que o seu dado é a digitalização de um livro, eu passo para o momento de compreensão dos dados. Esse dado, ele está onde? Ele está numa planilha? Ele está numa base de dados? Ele está num banco de dados? Ou isso é uma pasta no Excel? Uma pasta num Drive? Eu preciso entender que dados são esses e aonde eles estão. Feito isso, eu parto para a terceira etapa, chamada preparação dos dados. É neste momento onde você vai modelar o dado para que ele esteja pronto para ser carregado em um outro ambiente. A preparação dos dados se trata de tratamento desses dados. Por exemplo, eu tenho 2 livros do mesmo autor. E a autoria, ela está escrita de 2 formas diferentes. Por exemplo, Suelane Silva. Eu posso escrever isso de diferentes formas. Suelane S, Silva Suelane, SS. Isso tudo para dizer a mesma coisa, o mesmo nome. Então, a preparação dos dados é entender quais são os problemáticos, os ruídos, organizá-los, sistematizá-los, modelá-los, que é essa quarta etapa. Modelar os dados para que eles sejam possíveis de serem carregados na ferramenta. Essa etapa de avaliação é quando você coloca os dados preparados e prontos para seus pares fazerem uma avaliação. Isso está pronto? Essa fotografia está boa? Esse título é adequado? O nome das pessoas que estão nessa fotografia está correto? Nome, sobrenome? A data de publicação é dia, mês e ano? É só ano? É só mês? Você se pergunta, faz uma avaliação. E por último, você faz o deployment, que é a implementação. Você faz a carga de dados no sistema predisposto. São 6 etapas cumpridas no requisito de publicar os seus dados. Você compreende o negócio, você entende os dados, você prepara os dados, coloca isso para os pares
responderem se isso corresponde às necessidades deles ou não. E por último, você implementa, faz a carga desses dados. Essas 6 etapas, elas são divididas a depender da quantidade e do volume dos dados, e ela funciona em diferentes tipos de projetos que envolvem dados. Por isso, ele é cross-industry. Ele é utilizado por indústrias de preparação e modelação de dados. Assim sendo, o nosso projeto que envolve dados possui esse site. Eu vou abrir e a gente vai navegar juntos. Esse é o site do nosso projeto. Aqui nós teremos 6 coleções. Cada coleção é de um determinado núcleo. Ou seja, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Porto Alegre, Acre e Juiz de Fora. Cada um desses núcleos terá acesso a uma curadoria digital e também tem acesso a uma coleção. Eu vou abrir a coleção do Rio de Janeiro para vocês visualizarem qual que é o formato disso. A gente tem uma imagem, um texto descritivo e abaixo as imagens que foram catalogadas. É possível fazer a paginação. Na coleção do Rio de Janeiro, nós já temos 30 fotografias. E elas retratam as mulheres em seus cotidianos, nas oficinas e assim por diante. Quando você clica em uma fotografia, ela traz para a gente a página do item. Aqui nós temos a camada de pesquisa, que são os metadados. A descrição, a data, o assunto, as pessoas que estão na fotografia e a própria fotografia. Vocês podem perceber que a fotografia ela é baixável. Existe esse botão que você faz da luz da fotografia e leva ela para onde você quiser. Eu vou abrir aqui também, de modo breve, a coleção de Brasília. O site está disponível e vocês podem ver na íntegra todas as fotografias que foram submetidas durante as oficinas. A página de um item, algumas fotografias que foram submetidas no portal e as atividades para os próximos 6 meses. O intuito é que as formações sejam contínuas durante os núcleos para o uso e desenvolvimento do repositório digital. Teremos reuniões periódicas com cada um dos núcleos para entender as dificuldades e sanar dúvidas para que o site esteja em constante desenvolvimento. Também será feito a criação de um catálogo digital com os produtos do projeto, sendo um catálogo físico e digital com todas as fotografias em uma espécie de livro. Isso será criado pela Gabriela Mello Rocha e por mim. A finalização do site, com as suas 6 coleções e com as suas 6 curadorias. Assim sendo, terminaremos a criação das coleções, a criação dos metadados e o desenvolvimento de 7 páginas, que são as exposições digitais, as curadorias. A gente também vai configurar os mecanismos de busca, que são os filtros, a partir das palavras e dos nomes que forem catalogados. A criação das taxonomias, que são dicionários de palavras, uma lista com o nome de todas as pessoas que aparecem nas fotografias. Também será aproveitada a documentação legado, com o desenvolvimento de scripts em Python para extração de tratamento de imagem e de texto, sendo a reutilização do caderno metodológico
e de outros livros e produções do projeto. Será feito o cadastro dos produtos, que são as fotografias, que são os cadernos, serão cadastrados na ferramenta. E também será feito uma camada de acessibilidade para visualização dessas fotografias em ambiente digital. Todas as fotografias elas serão descritas para que os leitores de tela digam para as pessoas que têm baixa visão o que que tem nessa fotografia. Essas são as atividades prescritas para o plano de trabalho de 6 meses. E assim eu finalizo a minha exposição.